Tivemos falando durante a semana, em 4 vídeos, sobre transfigurar. Transfigurar o rosto, feições, enfim. E tudo se relacionou às reações humanas, emoções, temperamento, caráter, figura humana, enfim, tudo estava relacionado ao ser humano. Conforme havíamos anunciado, hoje vamos falar sobre a transfiguração de Jesus. Para falar sobre isso, antes de ler o texto e começar a explanação, fazer uma pergunta. A transfiguração de Jesus foi igual às do ser humano? Lucas 9, 28 a 36 narra assim. Cerca de 8 dias depois de proferidas estas palavras, tomando consigo a Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com o propósito de orar. E aconteceu que, enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou e suas vestes resplandeceram de brancura. Eis que 2 varões falavam com ele, Moisés e Elias, os quais apareceram em glória e falavam da sua partida, que ele estava para cumprir em Jerusalém. Pedro e seus companheiros achavam-os premidos de sono, mas conservando-se acordados, viram a sua glória e os 2 varões que com ele estavam. Ao se retirarem estes de Jesus, disse-lhe Pedro, Mestre, bom é estarmos aqui. Então façamos 3 tendas, uma será tua, outra de Moisés e outra de Elias, não sabendo, porém, o que diziam. Enquanto assim falava, veio uma nuvem e os envolveu e encheram-se de medo ao entrarem na nuvem. E dela veio uma voz dizendo, Este é o meu filho amado, o meu eleito, a ele ouvi. Depois daquela voz, achou-se Jesus sozinho. Eles calaram-se e naqueles dias a ninguém contaram coisa alguma do que tinham visto. Bom, os videntes de todas as vertentes seitas, né? Andam por aí gloriando-se de suas visões, baseiam-se em alguns textos bíblicos para formularem e se fundamentarem em suas crenças filosóficas, religiosas e assim por diante. Entre os muitos textos que eles usam, este sem dúvida é um dos mais fortes, pois ele fala de Moisés e Elias sendo vistos. Vamos considerar. Moisés morreu cerca de 1500 anos antes de Cristo. Elias cerca de 1000 anos antes de Cristo. Pergunto, como poderiam os discípulos que estavam com Jesus os reconhecerem? Não havia as máquinas fotográficas, nem há alguma evidência de imagens esculpidas deles. Como pode-se afirmar, eles poderiam afirmar que foram eles que apareceram com a fisionomia de quando eram vivos na carne? Bom, o texto inicia dizendo, cerca de 8 dias depois de proferir estas palavras. Jesus, 8 dias atrás, falara do que diziam as pessoas acerca dele. Veio a confissão de Pedro, tu és o Cristo, o Filho de Deus. Em seguida, relatou que cada um dos seus deve levar a própria cruz, pois destes ele não se envergonharia, porque não se envergonhariam de ser cristãos. Moisés aqui representa a lei. Na verdade, para os judeus, a lei se confundia com Moisés. Por várias vezes eles citam, Moisés nos disse, Moisés mandou, e etc. Na lei de Moisés, é isso que fica nítido para os discípulos. Elias é o representante dos profetas,
também fica muito nítido para os discípulos. O próprio Jesus havia declarado que Elias havia vindo. Disse isso em resposta à pergunta sobre eles fizeram: quando Elias havia de vir? Ele disse que Elias já havia vindo, referindo-se a João Batista. Quer dizer que João Batista veio no mesmo espírito, não com o espírito ou não encarnado como Elias, mas no mesmo espírito profético, na mesma palavra de Elias. Não era a reencarnação de Elias. A transfiguração de Jesus e a igreja é um tema interessante. A transfiguração de Jesus, em primeiro lugar, mudou a aparência do rosto de Jesus. Mateus, narrando esse episódio, diz que o rosto de Jesus resplandecia como a luz do sol. Esse sol que eu estou vendo aí através da janela, né? Resplandecia desta forma. Seria o mesmo que dizermos luz brilhante, alva, intenso, o mesmo que reluzir ou fugir, como um relâmpago ou um raio. Aquela luz não veio do exterior, mas como um raio quando sobe, e isso acontece raramente, ele sobe do seio da terra e quando ele desce, surge de entre as nuvens que se chocam e são provocados dentro para fora a luz brilhante. Essa era de fato a essência de Jesus. Ele era a luz completa. Não podemos esquecer que Jesus, apesar de ser perfeito homem, também é perfeito Deus. Ele não era perfeito Deus, ele é perfeito Deus. João 1, o Evangelho segundo João capítulo 1, verso 1, declara que Jesus era o Deus, o Verbo encarnado, conforme o verso 14 desse mesmo capítulo. E como Deus encarnado, ele foi manifesto como Filho unigênito, cheio de graça e de verdade, como a glória do Pai. E ele diz lá neste mesmo Evangelho que ele é a luz do mundo. Outra coisa que precisamos nos lembrar, que Jesus não teve a geração humana como todos nós. Ele foi gerado pelo Espírito Santo sem a semente do homem, sem o sêmen do homem. Um milagre operado por ele mesmo, ou na pessoa do Espírito Santo, no ventre de Maria. Essa divina luz de Cristo fez com que também suas vestes ficassem brancas e resplandecentes. Se você pegar um espelho de água e direcionar uma forte luz sobre ele, verá que ela resplandecerá. Assim as vestes de Jesus resplandeceu por causa da forte luz que fluía de seu interior. Porque ele é a luz do mundo, ele é o Deus encarnado. Ele afirmou ser a luz do mundo. Agora ele habita em nós, na pessoa do seu Espírito. Por isso ele afirma que aqueles que o têm, que foram salvos por ele, são a luz do mundo. Quando estamos cheios, ou quando alguém está cheio do seu Espírito, resplandece a luz de sua glória. Mesmo nesse corpo de pecado, porque não é o corpo nosso que resplandece, mas é a luz do Espírito que está em nós, o Espírito de Cristo. E um segundo ponto é a presença de Moisés e Elias. Bom, Jesus como Deus, e portanto onisciente, onipresente e onipotente, é atemporal, porque para ele não existe passado, presente e futuro, poderia de fato contemplar Moisés e Elias, pois como Deus, ele os vê no mesmo estado que Jesus declara sobre Lázaro no seio de Abraão. Também no Evangelho segundo Lucas. Se Jesus ali estivesse apenas na condição humana, jamais veria os dois profetas e jamais os dois profetas estariam ali com ele. Moisés e Elias já estão habitando no paraíso, onde nada de impuro penetra.
Assim nos declara Apocalipse 21, 27 e o próprio texto que nós lemos. Jesus não pecou, porém sua natureza humana foi glorificada após a ressurreição. E ali é um aviso da glorificação eterna, imutável de Jesus. Aqui não se trata de evidência, ou visão pura e simples, ou uma miragem, como quando está no deserto já sedento e perdendo as forças, como querem defender os videntes e alguns que se dizem evangélicos. Mas nada mais do que falsos profetas disfarçados. Ali foi uma ação de Deus, o Pai. O que às vezes intriga é a pergunta que alguns fazem. Por que era preciso Moisés e Elias estarem presentes ali? Então vamos lá. Moisés profetizou sobre Jesus e Elias operou a semelhança de Jesus, exercendo inclusive juízo para os falsos profetas ímpios. Lembre-se, Jezebel e os 400 profetas, justiça aplicada ali, prenunciando a perfeita justiça de Deus no dia eterno. Moisés, como representante da lei, também teve o seu rosto resplandecente, porém não fluiu dele, veio da luz de Deus que estava escrevendo as tábuas da lei. E Jesus está prestes a cumprir toda a lei. Elias representa representante dos profetas, também teve a revelação de Jesus, que cumpriria seu ministério no sacrifício e ressurreição. Portanto, Moisés e Elias já estavam presentes neste momento em glória, não como espíritos imateriais ou desencarnados, como ensinam alguns. Eles estavam presentes em forma corpórea, à semelhança da forma corpórea do Espírito Santo no batismo de Jesus, a pomba. Por que a necessidade deste episódio? Nesta visão fica para os apóstolos o testemunho fiel e verdadeiro de que Jesus é realmente o Messias prometido. Ele é a luz do mundo, ele é o Deus eterno, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, o único Deus vivo e verdadeiro e absolutamente encarnado, se fez em forma humana. E os apóstolos no contexto, um terceiro ponto. Seriam as testemunhas fiéis de que Jesus era realmente o Messias prometido. E eles afirmam isso em Atos 4:20. Eles dizem lá, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. E o próprio texto base relata o acontecimento. Além disso, fica a prova de que Deus congregou todas as coisas, tudo, cosmo inteiro, céu, terra, mar, em Cristo Jesus. Esta afirmação está em Efésios 1:10. Neste episódio, fica uma prova de que tanto os predestinados da antiga disposição como os da nova ficam congregados e unidos em Cristo. A reação dos apóstolos, eles estavam em estado de espírito, não foram arrebatados, estavam conscientes, porém sem poder de reação, porque o Espírito os envolveu e a reação humana ficou morta. Assim como aquele que foi salvo teve um novo nascimento, é uma nova criatura, ressurgiu, é um novo episódio da sua vida, é uma nova visão, um novo conhecimento, um novo entendimento. O comando ali era divino, conforme o verso 33. Eles não sabiam nem mesmo o que diziam. Não foi uma sessão mediúnica,
pois o único mediador é Jesus. Foi a ação poderosa do Senhor Deus e Pai. O estado de espírito que eles ficaram, os apóstolos, foi tão puro que se esqueceram imediatamente de todas as coisas terrenas, aliás, de si mesmos. Queriam permanecer ali. Algo maravilhoso, perfeito, é o verso 33. É muito explícito nesse sentido. Nem queriam tendas para eles. Olha, muito bom estar aqui, já está completo. Fariam 3 tendas para Jesus, Moisés e Elias. Para eles não precisava. Eles estavam bem ali, sem mesmo ter as tendas. Esse mesmo estado será dos salvos quando entrarem no novo céu e na nova terra. Não se lembrarão do passado, das coisas terrenas. Não se lembrarão das agruras, das perseguições, das desaventuras, dos pecados e tudo que foram aqui na terra. Tudo será novo, reluzente, deslumbrante, brilhante. As vestes também serão brancas. Preste atenção, as vestes também serão brancas, representando luz, candura, pureza, resplandecentes. O Apocalipse declara isso com todas as letras. A nuvem cobre a visão do Deus e Pai, mas eles ouvem a mesma voz do batismo de Jesus. Este é o meu filho amado em quem me compraz. É o meu eleito. Passado o momento glorioso, aquele esplendoroso momento, tudo volta ao normal e resta apenas o testemunho contagiante daquele instante que nos faz vislumbrar nossa vida junto a Jesus lá no céu. Esse mesmo testemunho, a igreja verdadeira, o invisível, porque não é toda a igreja que nós vemos na face da terra que está salva, mas é invisível. Continua a anunciar por meio da fé conferida por Deus a ela. Ela anuncia com ousadia e destemor que é a forte salvação e o fundamento da igreja, Jesus Cristo. Ela anuncia a glorificação de Cristo, o Senhor de toda a história, porque Ele habita na pessoa do seu Santo Espírito em cada um daqueles que são salvos. Com este testemunho interno, mais real e verdadeiro, o próprio Espírito testifica com o Espírito dos salvos que são filhos de Deus. Romanos 8:16. Concluindo, nesse episódio da transfiguração, temos o alento sobre a salvação, a verdade pura, e não as emoções que andam por aí com um aspecto de salvação, com um evangelho humano e não divino. Aqui vemos o Deus encarnado, assumindo todo o reinado e praticando a justiça em si mesmo como substituto na cruz daqueles que são predestinados para a salvação. Vemos ainda o estado futuro que nos aguarda, após esta peregrinação terrena, representados ali por Moisés e Elias, o profeta, as 2 testemunhas, doutrinas que a igreja prega e vive, a igreja verdadeira. Assim, meus queridos e amados irmãos e amigos, devemos nos alegrar, nos regozijar na salvação recebida e é a que proclamamos em Cristo Jesus. Aqui está porque temos prazer em cultuar, adorar e servir a Deus, proclamando-o como o único e verdadeiro Deus. Espero que isto te faça bem, faça você refletir. Paz a todos.